Seja muito bem-vindo ao canal Jus Becaria. No vídeo de hoje vamos falar sobre o flagrante esperado. Nos vídeos anteriores falamos sobre outras espécies de prisão em flagrante, flagrante próprio, impróprio, presumido. Também já falamos sobre o flagrante provocado, o flagrante forjado e hoje falaremos então sobre o flagrante esperado. Essa espécie de flagrante, que é uma espécie de flagrante válida, ela é permitida, porque, por exemplo, ao contrário do flagrante provocado, em que há um agente provocador, no caso do flagrante esperado, não há esse agente provocador. Imagine que a polícia descobre que irá acontecer um assalto em um banco, um roubo ou um furto em um banco. A polícia então monta uma campana, os policiais permanecem camuflados, escondidos, só aguardando o momento exato de agir. Até nesse momento não há nenhuma provocação da polícia. Ninguém está induzindo o agente a cometer um delito. Os agentes decidiram cometer aquele delito, chegam na agência bancária, dão voz de roubo ou iniciam o furto da agência e após o início dos atos executórios, os policiais chegam e dão voz de prisão àqueles agentes. Ou seja, em momento algum, os policiais provocaram ou induziram o agente ou os agentes a cometer um delito. Um exemplo muito interessante também do flagrante esperado é um caso muito clássico que acontece cada vez mais nos supermercados, nessas lojas, especialmente grandes lojas que possuem um sistema de monitoramento muito interessante, uma vigilância muito boa. E em determinado momento, aquele que é responsável por monitorar as câmeras de vigilância do estabelecimento percebe que alguém furtou um objeto. Escondeu, por exemplo, por debaixo da blusa. E ele fica aguardando, ele monitora aquele indivíduo e aguarda ele chegar até o caixa. Quando ele chega no caixa, passa pelo caixa alguns objetos, realiza o pagamento, porém aquele objeto que ele escondeu, que ele subtraiu e colocou debaixo da blusa, ele não passa pelo caixa, ou ele não paga, no caso. A partir desse momento, ele aciona a polícia então chega no local e realiza a prisão em flagrante. Então esse flagrante esperado também pode ser produzido por parte do particular. Havia uma discussão muito grande. A defesa normalmente alegava que, pelo fato de haver câmera de monitoramento, aquele furto se tornaria um crime impossível, porque não havia possibilidade da pessoa conseguir terminar aquele intento criminoso. Mas os tribunais superiores já entenderam, e isso já está sumulado, inclusive, de que a existência de câmera de monitoramento não impede, não torna impossível o crime perpetrado dentro daquele estabelecimento. O flagrante esperado, ele pode sim se tornar um crime impossível quando, por exemplo, a polícia descobre que irá ocorrer um crime e monta uma situação que sequer o agente consegue iniciar o ataque ao bem jurídico penalmente tutelado. Por exemplo, no caso da agência bancária, o exemplo que citamos aqui, a polícia monta a campana, porém, quando os agentes chegam para adentrar na agência, já é abordado pela polícia, ou seja, sequer inicia os atos executórios, sequer atinge qualquer bem jurídico penalmente tutelado, ou seja, será um crime impossível. Então, o crime esperado, ao contrário do provocado, do forjado, ele é um crime válido, permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro e que acontece bastante em nosso país. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço, inscreva-se em nosso canal, deixe o like e bons estudos.